No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, amigos do nosso Saúde e Bem-Estar, estamos aqui mais uma vez com esse programa importante. E claro, espero que você goste do conteúdo que a gente vai trazer, porque nós estamos no mês de outubro. E claro, no mês de outubro a gente tem essa referência, né, ao Outubro Rosa, que é o mês de prevenção, de conscientização em relação a diagnóstico precoce, sobre o tratamento de cânceres de maneira geral, mas sobretudo de forma mais específica o câncer de mama. E é sobre isso que a gente quer falar ao longo do programa de hoje. Está mais uma vez aqui com a gente na nossa programação a doutora Sara Regina, que é oncologista, que, claro, vai emprestar a sua experiência para que a gente bata esse papo aqui para falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que, aliás, queria começar falando contigo, Sara, da importância de campanhas sobre... A gente tem Outubro Rosa, né? E a gente sempre fala aqui, toda vez que a gente entrevista as pessoas e fala de campanhas específicas, é um mês especial, que o foco está focado exatamente nessa conscientização, mas obviamente a gente precisa estender essa atenção durante todo o ano. Mas é importante ter campanhas, algo que direcione especificamente um olhar para algo tão importante como é o câncer de mama, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo, mais uma vez obrigada pelo convite e parabenizar vocês por essa iniciativa que, sem sombra de dúvidas, faz muita diferença na vida das pessoas. O benefício do Outubro Rosa, eu digo que é como se fosse o janeiro de todos os anos, Sim. Quando a gente fala de câncer, porque ele dá margem para que as pessoas, primeiro, lembrem dos exames que precisam ser feitos, da mesma forma, faz uma mobilização política e social, tornando esse exame mais disponível para a população, e também, de certa forma, também mobiliza para que avanços terapêuticos, avanços diagnósticos passem a existir. Então, a importância do Outubro Rosa certamente vai muito além do que simplesmente recomendar uma mamografia. Você falou agora há pouco da mobilização, tanto da classe das mulheres, mas da classe política, as entidades envolvidas. A gente está acompanhando, inclusive, durante esse mês, o trabalho do Hospital de Amor aqui na cidade de Dourados, porque também é um período que se concentra todas as forças nesse sentido. Então, assim, às vezes uma pessoa que espera para fazer uma mamografia no SUS, que demora tanto tempo, ela consegue, dentro desse período, fazer de uma forma mais célere, né? Claro, e como você bem usou o termo, a disponibilidade do exame, ela se torna maior. Então, hoje, através dessa mobilização do Hospital do Câncer de Barretos, as mulheres que precisam fazer, que estão dentro da faixa etária de rastreamento, elas simplesmente têm acesso ao exame. Agora, elas precisam, claro, buscar a realização desses exames, mas a disponibilidade do exame estará presente lá para elas. Ô Sara, a gente, claro, ao longo do tempo, e todas as vezes, essa palavra câncer, ela assusta qualquer um quando você vai falar. E, aliás, existiam até preconceitos em relação a isso no passado. E a gente vê uma evolução da sociedade como um todo e, obviamente, também a gente vê essa questão da própria doença em si. E aí a gente fala de fatores de risco, né? Então, se você tem, ou seja, uma mulher contemporânea, ela tem uma realidade diferente de uma mulher de 40, 50 anos atrás. Eu queria que você falasse de fatores de risco, o que mudou nesse período e quais são os principais nos tempos atuais. Essa questão de fator de risco, Paulo, é importante até para a gente entender uma certa mudança do que está acontecendo quando a gente fala de câncer. Se a gente pegar ali uns 50, 60 anos atrás, o câncer era praticamente considerado uma doença rara. Hoje em dia não dá para dizer mais isso, né? É uma doença comum que está no nosso meio, é muito difícil qualquer um dos nossos espectadores aí que eventualmente não tenham conhecido, um familiar, que seja portador aí de câncer. Então é uma doença da atualidade. E essa doença da atualidade tem a ver diretamente com os hábitos da nossa maternidade. A gente vive de uma forma diferente do que a gente vivia no passado. Então, todo esse avanço que disponibilizou para a gente uma vida muito mais confortável, trouxe também um ônus, né? Então, dentro dos fatores de risco vinculados a essa modernidade, o que eu pontuo, assim, de forma muito clara? Obviamente, a questão do sedentarismo, a questão da obesidade, a questão, inclusive, do aumento abusivo da ingesta alimentar. Sim. Hoje, a gente não faz mais uma ingesta alimentar simplesmente para saciar a nossa fome. Sim. A gente perdeu esse reflexo fisiológico. O alimento, ele vem como uma fonte de prazer. E todo esse excesso, ele atrai aí um dano para o corpo e, obviamente, ativação de vias que deveriam estar ali ficando quietinhas. Sim. Fora isso, a gente tem os fatores sabidos já, né, que é
as gestações mais tardias, a mulher hoje entra no mercado de trabalho e acaba tendo os filhos de uma forma mais tarde, de certa forma aí acaba também tendo menos filhos, também amamentando menos. Então todos aqueles fatores do passado continuam estando presentes no presente. Potencializado por essas questões. Isso, mais os agravos que a gente tem da vida moderna. Outra coisa, disponibilidade de determinados alimentos. Então, fazendo aí um link, eu vou te permitir isso até com outros tipos de câncer. Sim. Hoje a gente tem a disponibilidade de produtos que são produtos de alto processo ali industrial. E esses produtos têm se equivalido à incidência de câncer, ao risco de câncer, melhor dizendo, por exemplo, ao cigarro. Sim. Então, se eu pego, por exemplo, presunto, calabresa, bacon, esses produtos, eles são tóxicos para o nosso organismo e tem uma equivalência de risco como o cigarro, por exemplo. Sim. Álcool é um fator de risco muito, muito importante quando a gente fala em câncer de mama. Hoje, há um número muito maior de mulheres que fazem ingesta de bebida alcoólica, o que no passado praticamente não existia. Então, todo esse arsenal que a gente comentou agora, vinculado à vida moderna, sem sombra de dúvida, está mudando aí a incidência do câncer, principalmente aí câncer de mama. E de uma forma resumida, dentro disso tudo que você está explicando, até para quem está nos acompanhando, porque pode ser, mas como assim? Porque o câncer são células que tiveram algum problema, ou seja, mudanças celulares, o que tem a ver o que eu como com isso? Mas, na verdade, aliás, tem até um ditado, nós somos o que nós comemos, né? E ele, como a gente disse, é um gatilho para que aquilo possa evoluir. Até deixa eu dar uma provocada, você falou dessa questão, parece que hoje tem mais cânceres do que no passado. Talvez isso não se dá também pela própria evolução da própria medicina, de diagnóstico, no passado também não se tinha diagnósticos tão fáceis e claros como a gente tem hoje, porque às vezes tinham determinados tipos de cânceres que eram os mais conhecidos, então se a pessoa tinha um sintoma ali, você tinha essa identificação. Mas às vezes a pessoa tinha lá um óbito ou um outro problema que não conseguia ter esse diagnóstico. Pode também ser um pouco disso, né? Tem isso também que você pontuou, mas certamente a gente tem um aumento de incidência, principalmente com determinados tipos de câncer, como mama e intestino. Isso tem apresentado um aumento realmente exponencial. E é triste, às vezes, dizer que isso tem acontecido numa população mais jovem. Então, você veja bem, hoje se estima que 40% das pacientes com câncer de mama, esse câncer está acontecendo abaixo aí dos 50 anos, 40%. Então, é um percentual muito alto que a gente não via no passado. Então, sim, nós evoluímos no diagnóstico, sim, a gente está diagnosticando mais pacientes, mas sim, certamente a gente está tendo um aumento de incidência. E aí, você falou agora dessa questão de idade, é tão interessante isso, porque a gente tinha para a mulher, por exemplo, mamografia, uma idade acima de 50 anos, se eu não estiver enganado, e agora isso está sendo reduzido, até por conta disso que você está falando, de cada vez mais cedo as mulheres estão sendo infectadas, melhor dizendo, diagnosticadas com câncer de mama. E é importante dizer isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa questão do autoexame ainda é um importante aliado da mulher, porque ela tem que conhecer o seu corpo, de perceber as diferenças, aquilo que está diferente na sua mama. Isso ela pode fazer todos os dias durante o seu banho. Ela precisa ter isso como um hábito de vida durante o dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, a mulher que faz o autoexame, ela tem uma consciência corporal diferente da mulher que não faz. Sim. Então, dizer para você assim, o autoexame substitui os exames de imagem, substitui mamografia e ultrassom? Não substitui, de forma alguma. Mas, certamente, o autoexame é importante, inclusive, no intervalo entre os exames, né? A mulher, ela vai fazer ali o seu exame uma vez por ano, no intervalo entre esses exames, ela vai perceber eventualmente alguma alteração que pode ter aparecido, inclusive, nesse intervalo. E eu tenho pacientes no consultório que eventualmente fizeram um exame, não deu nada no exame, e elas chegaram e falaram, doutora, tá estranho minha mama, dá uma olhada. Então, ou seja, o autoexame que elas fizeram ali, nos propiciou analisar aquele exame que tinha sido feito no passado, avaliar eventualmente algum pormenor que pode ter acontecido e solicitar um exame mais apropriado para o caso. Sim. Então, repito, não substitui exames de imagem de rastreamento, mas certamente é uma medida que pode ser aliada. Então, é tudo um somatório, né? Sim. Quando a gente fala em autocuidado, essas medidas que possam somar, elas devem ser estimuladas. Doutora, mas é importante também as mulheres terem a consciência que nem todo nódulo que tem no seio é cancerígeno, porque às vezes ela faz lá esse autoexame e aí já fica preocupada. Por isso da importância depois de ir para buscar esse exame de imagem, para ter estudo, porque também de repente você vai ter um nódulo lá e que você vai ver que na verdade não se trata de um câncer, né? Exato.
você tocou num ponto muito importante, porque assim, uma das coisas que aconteceu pelo aumento da disponibilidade dos exames de imagem também são achados benignos, né? Então, essa mulher que eventualmente não teria acesso, poderia viver a vida dela sem saber dessa alteração benigna, ela se depara com isso. E, Paulo, é curioso porque não importa, a gente pode ter um resultado benigno, isso vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai gerar uma série de sofrimento aí nessa paciente. Então, enfim, esses nódulos benignos existem, são vários tipos, enfim, e que precisam do quê, na verdade? Um diagnóstico correto. Então, é importante passar, sim, por um hospital, por um colega qualificado, por um médico, mastologista, ginecologista, oncologista, enfim, qualificado, que possa realmente assegurar essa benignidade e, importante, programar como seria o acompanhamento dessa paciente, se for necessário. Porque outra coisa que acontece também, a gente tem perfis de paciente. Tem a paciente que, embora tudo indique que é benigno, embora a biópsia, enfim, todos os exames, ela vive o medo de uma forma constante, mas também a gente tem a paciente que encara isso como um laudo de aforria, assim, sabe? Nossa, eu não tenho nada. E aí fica 2, 3 anos. Semana passada eu peguei 2 pacientes que isso aconteceu. Fica 3, 4 anos sem fazer o exame e aí acontece de ter um tumor mais agressivo. Então, esses nódulos benignos existem. E a indicação ou não de acompanhamento ou simplesmente segmento de vida aí normal depende, obviamente, da avaliação do especialista. Muito bem, doutora, mas óbvio que qualquer mulher, aliás, qualquer pessoa que está lá à frente no seu consultório recebe o diagnóstico e diz lá, olha, você tem um câncer de mama, independente de qual seja o estágio, você tem de iniciar um tratamento. Você tem uma ação psicológica que é o primeiro impacto, que é difícil. Por isso vocês também precisam ter esse trabalho conjunto também com outros profissionais, essa equipe multidisciplinar, porque não só a parte física, a mente também precisa ser tratada e aceitar aquele tratamento que muitas vezes ele é longo, né? E o ser humano, ele não se resume ao câncer. O ser humano é uma complexidade absurda, né? Então eu costumo dizer que você só trata a doença em si quando você consegue atuar na complexidade do ser humano. Sim. Então a gente precisa trabalhar, por exemplo, a questão de como essa paciente vai lidar com o tratamento, como vai ser o suporte nutricional dela durante o tratamento, como vai ser a condição física dela durante o tratamento. Então você veja aí que eu já incluí 3 profissionais aí na jogada, né? E incluí, obviamente, uma enfermagem qualificada, um farmacêutico qualificado, então a gente começa a aumentar. Essa paciente curando, ela também vai precisar de outros profissionais para atuar onde? Na nossa pergunta inicial, nos fatores de risco. Eu brinco assim, fazendo uma analogia, que o aquário sujo, né, em termos que fez com que o câncer surgisse, ele precisa ser limpo. E vários profissionais, muitas vezes, são indicados para que a gente possa devolver para a paciente a saúde plena, né? E a gente precisa fazer isso. E tudo isso soma, Paulo. É curioso que nós temos estudos mostrando isso, que quando a gente consegue atuar nas várias fontes, por exemplo, se eu consigo que o paciente se alimente bem e faça atividade física, o índice de cura é maior. A recidiva é menor. Então, veja, não é só a paciente passar pelo tratamento melhor. As chances delas vão ser melhores, né? Então, a gente consegue, com certeza, oferecer melhores resultados aí para a paciente. Perfeito, mas também a gente precisa olhar para o lado da ciência, né, e da própria tecnologia e hoje também o avanço que se teve em relação a esse tipo de tratamento que antes no passado era um tempo maior, eram muito mais invasivos para esse paciente, de acordo com o estágio que ele fosse diagnosticado. A gente avançou muito em relação a isso. Hoje é perfeitamente possível pessoas diagnosticadas com cânceres e que têm um tratamento adequado para ter um padrão de vida com qualidade, independente de qual seja esse estágio, né? Hoje a gente fala muito naquilo que a gente chama de oncologia de precisão. O que é oncologia de precisão? Você dar aquilo que o paciente precisa. Nem mais, nem menos. A gente sabe que o câncer ele não é igual em todos os pacientes. Então, fornecer para o paciente A aquilo que ele precisa, para o paciente B aquilo que ele precisa. E isso a gente conseguiu ter avanços até do ponto de vista de estratégias, de elaboração de estratégias terapêuticas. Hoje você consegue, através de dados de exames, identificar eu brinco e falo assim para o paciente, qual é a porta que eu preciso fechar. E é justamente isso, qual o mecanismo ali molecular que fez com que aquela célula do câncer crescesse, qual foi?
e eu consigo atuar de uma forma mais precisa. Então, o nosso rastreamento tem sido baseado em oncologia de precisão. Hoje você não rastreia paciente igual, né? Rastrear significa detectar o câncer. Você não faz da mesma forma para todo mundo. E da mesma forma você já não trata todo mundo igual. Isso, Paulo, é muito interessante porque há avanços na cirurgia, há avanços na radioterapia, há avanços na químio. Hoje tem doenças que no passado, não tão distante não, a gente fazia químio e que hoje a gente nem faz mais, porque já se descobriu tratamentos muito mais eficazes do que a quimioterapia. Hoje a gente avançou com relação ao manejo de efeitos colaterais, então hoje nem todo tratamento o paciente vai passar mal, né, vai eventualmente ter muitos efeitos colaterais. Tem pacientes meus que trabalham, e que você olha assim... Se ele não contar, ninguém nem descobre que ele está passando por um tratamento. Eu tenho uma paciente minha que brinca assim, quando alguém vem reclamar da vida para ela, porque ela está super bem, ela fala, ainda bem que eu só tenho câncer. Ou seja, ela está trabalhando, está ali nativa, e a gente evoluiu também com relação até as questões estéticas ali envolvendo o câncer de mama, né? Hoje, nem todo tratamento cai o cabelo, hoje já tem estratégia para que não caia o cabelo, né? Hoje já tem estratégia para reconstrução cirúrgica, hoje já tem disponibilidade de prótese, as cirurgias são bem menos agressivas, então assim, a evolução é completa, Paulo. Sim, e até a gente estava falando agora há pouco dos efeitos emocionais, psicológicos que um diagnóstico desse pode dar para as pessoas. Outro fator que é importante, né? Porque às vezes quando inicia um tratamento, essa paciente ela se encontra com outras, né? E é muito comum querer comparar o que cada um está passando e achar que vai passar também, ou porque conheceu alguém que passou por um tratamento. As pessoas precisam entender que cada indivíduo é diferente um do outro, inclusive nessa própria evolução da doença, né? Não significa que alguém passou por todos os problemas que ela também vai passar. Como a gente já tem uma certa experiência daquilo que é comentado nos bastidores, a gente normalmente já faz até um resumo para o paciente. Olha, o seu você não vai tomar o comprimido, o seu você não vai fazer a quimio vermelha, porque justamente isso, elas conversam entre si e para a paciente todas têm câncer de mama. E ela tem uma tendência a fazer uma inferência, ou seja, do tratamento de sucesso. Aquela paciente tratou e ficou bem, então por que o meu tratamento não é igual ao dela, né? Então ela tem a tendência a copiar o tratamento de determinada paciente. E isso a medicina já provou que não funciona, ou seja, realmente o que tem mais desfechos favoráveis, evolução favorável, é quando você consegue atuar na precisão individual de tratamento. Sim, a gente falou muito há pouco com relação a fatores de risco, mas a gente não pode também deixar de se falar de cânceres que são hereditários, que tem o fator genético, que isso acaba também sendo algo importante dentro desse contexto como todo, independente de qual seja o modo de vida das pessoas. E aí a importância que eu quero chamar é para as pessoas observarem dentro da sua árvore genealógica, sobretudo os parentes mais próximos, aqueles que tiveram algum problema, porque essa pessoa é que precisa estar alerta e atenta mais cedo, né? Então assim, hoje, de uma forma geral, para pacientes sem alto risco, o padrão de rastreamento é acima de 40 anos. Agora, em pacientes que tenham história familiar e que se identifique alguma predisposição hereditária, o que é predisposição hereditária? A paciente já nasce com um risco maior do que a população geral. Então, em média, hoje, um risco baixo, por exemplo, a maioria das pessoas tem um risco baixo. O risco dela vai ser na ordem de 10 a 15% de ter câncer de mama ao longo da vida. Algumas pacientes, por hábitos de vida e tudo mais, pode ter um risco intermediário de 15 a 20. Essas pacientes com predisposição hereditária, o risco é acima de 20%. Então, nessa situação, a primeira coisa é identificar qual é o perfil de mutação, qual é a causa hereditária. Isso tem como fazer. A partir do momento que você identifica qual é a causa hereditária ali, você consegue fazer uma proposta também de rastreamento específico. Então, por exemplo, pacientes, tem determinadas síndromes que a paciente tem indicação de fazer a partir de 25 anos, por exemplo. Então, veja só como muda, né? E até os tipos de exames mudam. Então, essa paciente, por exemplo, pode eventualmente necessitar de uma ressonância e não propriamente uma mamografia. Então, você consegue atuar na idade correta, fugindo de programas de rastreamento e da forma correta. Tem situações que vai precisar de comprimido, né? Então, tem situações que a gente vai precisar de uma estratégia para poder reduzir o risco. Algumas situações que vai precisar, eventualmente, até se conversar sobre uma cirurgia redutora de risco, como foi o que a Angelina Jolie fez. Então, até nisso também a gente consegue ser mais preciso.
Semana passada eu atendi uma paciente que tem 28 anos, só que ela tem um perfil de risco ao longo da vida de 68,17%. É muito alto. É muito mais alto do que os 13 que eu te falei, ali 11, 13%. Então, para ela, obviamente, o rastreamento vai ser todo personalizado. Sim. Então, qual que é o alerta que a gente dá para as mulheres? Se você tem familiar de primeiro grau com câncer de mama, ou 2 familiares ali, independente do grau, com câncer de mama, essa paciente precisa de uma avaliação diferenciada. Né? E aí, claro, obviamente, essas pessoas com um grau maior de risco, por conta de questões genéticas, aí é preciso ela estar muito mais atenta a outros fatores da questão que a gente está falando dos fatores lá atrás, que é a questão da alimentação, de você mudar os seus hábitos de vida, porque se ela tem já um índice alto aí de probabilidade, se ela levar uma vida desregrada, isso a gente está falando aqui de 20%, você disse isso, né, geneticamente, aí ela pode ir para cima de 50%, como você colocou, né? O que a gente sabe é o seguinte, mudança de hábitos de vida, atividade física, controle de peso, não fumar, não beber, eles têm um impacto de reduzir o risco de câncer, mesmo em pacientes com predisposição hereditária. Essa redução pode chegar a 30%. Então, não é um número banal para ser negligenciado, né? E aliás, Sara, toda vez que eu converso com um profissional aqui, de qualquer que seja a área da saúde, e você está reforçando muito isso, como é interessante como nós, como sociedade, resistimos tanto a essa questão de cuidar do nosso modo de vida, de não ser sedentário, né? Porque para tudo, esses são fatores para qualquer tipo de doença, a falta de atividade física, a alimentação desadequada, e a gente continua repetindo esses mesmos erros. Mas, óbvio, a gente falou aqui bastante de avanços, tanto em diagnóstico como em tratamentos, a evolução de sociedade como um todo em relação a isso, mas ainda tem muitos desafios, né? Eu queria que você falasse dentro dessa tua experiência de acompanhamento, daquilo que você viu de evolução, daquilo que você está enxergando. Quando você olha para o futuro a respeito do câncer de mama, quais são os principais desafios que a gente ainda precisa enfrentar em relação a isso? Eu acho que um dos desafios, você pontuou, que é a questão da conscientização da população. Né? Não basta eu ter o exame disponível, não basta eu ter o profissional disponível, não basta eu ter o recurso ali e a pessoa não ir atrás, né? Então, acho que, por mais que isso possa parecer clichê, é um dos grandes buracos aí que a gente tem que preencher, sabe? Então, realmente, é difícil tirar as pessoas de casa para poder fazer o exame. Eu costumo dizer que tudo se torna um empecilho à frente. Seja o curso que a pessoa quer fazer, seja a faculdade que ela quer fazer, seja o trabalho, a promoção, o filho, o marido, enfim, tudo é empecilho. E a gente brinca que nada disso você vai conseguir se você não tiver saúde. Então, não dá para deixar para um segundo momento, né? Acho que o outro segundo desafio que a gente tem é tornar isso disponível a todas as pacientes. Então, é fato, não é palavra de oncologista. Os avanços estão vindo e numa velocidade realmente muito, muito considerável. E a gente precisa que isso se torne possível, acessível para todas as pacientes. E o bom do Outubro Rosa, que eu gosto, é justamente por isso. Então, se a gente for comparar, por exemplo, outros tipos de câncer, eu posso dizer com propriedade que aquilo que está disponível pelo SUS para tratamento de câncer de mama é maior do que para outros tipos de câncer. Sim. Então, veja só o peso dessas mobilizações nacionais que acabam, ou internacional, na verdade o Outubro Rosa é internacional, né, que acaba trazendo aí de mudança. Mas seria, acho que os 2 principais desafios, levar o paciente até o exame, fazer com que esse paciente volte e faça o exame novamente, porque a maioria das mulheres já fez uma vez, mas ela precisa ter a recorrência, né? Precisa ter aí a sua idade de fazer todos os anos. Segundo, a mudança dos hábitos de vida. E terceiro, tornar toda essa tecnologia disponível, né, para as pacientes. E aí a nossa briga como profissionais formadores de opinião atuar nisso. Exatamente. A gente precisa nos conscientizar que é melhor a gente cuidar da saúde do que tratar da doença, né? Isso é mais barato e muito mais fácil também. Mas, claro, quando a gente fala de câncer de mama, a gente, obviamente, todo mundo fala assim, isso atinge só as mulheres. São só as mulheres que passam por essa situação. Mesmo sendo raro, homens também podem ser acometidos de câncer de mama, né? Eu tenho 3 pacientes atualmente tratando que são pacientes masculinos, né, do sexo masculino. Então, é raro, é extremamente mais raro. A gente está falando aí de menos de 1% dos casos de câncer. Cometendo sexo masculino, mas isso não é impossível da gente ver, principalmente quando a gente fala das síndromes genéticas, né? Em situações em que há uma predisposição hereditária.
Então, para o homem é mais fácil, a mama é menos volumosa, o autoexame tem um impacto muito interessante. E na presença de qualquer nodulação, também existem nódulos benignos em homem, tá? Também existem. Mas na presença dessas nodulações, também procurar o profissional e na maioria das vezes o exame proposto aí é uma ultrassonografia. A gente está falando agora, você falou de procurar o profissional e, sobretudo, para tratamento de câncer, dessa importância da escolha desse profissional, porque cria uma relação de confiança, né, de intimidade, porque é um problema de fragilidade dessa paciente, dessa pessoa com esse diagnóstico. E a mulher tem que ficar muito à vontade na escolha desse profissional, né, Sara? E eu acho que a gente precisa elaborar o que é importante dentro de um profissional, né? O que é importante dentro de um profissional? O profissional que se comprometa com a sua saúde. Com essa frase, eu acho que a gente definiu a situação. Porque um profissional que é comprometido, ele vai atrás. Ele não negligencia, ele pesquisa, ele corre, ele investiga mais, ele desconfia de alguma coisa, ele vai a fundo. Então, como todas as áreas, não é só na medicina, né? Todas as áreas, a gente precisa buscar esse perfil de profissional que tenha um comprometimento com aquilo que ele se propõe a fazer. Se é prevenção, um comprometimento com a prevenção. Se é diagnóstico, um comprometimento com o diagnóstico e tratamento assim por diante. Muito bem, Sara, o papo tá legal, o papo tá bom e quando a conversa é boa, flui bastante e o tempo passa rápido, né? E óbvio, claro, nós estamos durante este mês, a Grande FM tem feito um trabalho de cobertura, trazendo aí para quem nos acompanha, tanto no rádio como através dos canais digitais, mostrando de que efetivamente é possível sim tratar o câncer de mama com qualidade e você ter uma qualidade de vida. Mensagem final que se deixa para quem nos acompanha nesse momento e que de repente está lá na dúvida se vai fazer o exame ou não vai, se está passando já por esse momento de tratamento que precisa dessa palavra positiva, o que você deixa de mensagem para as pessoas? Para aquele que está precisando de um empurrãozinho aí para fazer o exame, o medo, ele não é justificativa para se impedir a busca dos seus sonhos e da sua vida. Então, se você não quer fazer um exame porque você tem medo, se esse câncer existe, ele já está lá. Então, não é um exame que vai poder descobrir. Agora, se você descobrir, a gente consegue tratar e você volta a sonhar, volta a viver. Com relação a quem está passando por esse tratamento, perseverança, cabeça erguida, fé, busque bons profissionais para poder te assessorar, porque a medicina está evoluindo muito, como a gente conversou aqui, e a cura é uma realidade. Acredite, faça a sua parte, não deixe de fazer a sua parte. Se ampare de pessoas boas, pessoas que sejam aí impulsionadoras do seu tratamento. Tá certo, então, bela mensagem deixada pela doutora Sara Regina, que esteve aqui com a gente. Obrigada. Quero te agradecer pela disponibilidade de vir falar de um tema tão importante, sobretudo para as mulheres, de um mês importante, com toda certeza, e deixamos aquela sempre lembrete. Óbvio, outubro é o mês fundamental para isso, mas que durante todo o ano as mulheres se cuidem, né? É o janeiro do nosso ano de câncer de mama. Obrigada, Paulo. Obrigado, então, portanto, a Sara que conversou com a gente. E, claro, nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe aqui o conteúdo do nosso programa. Estava com a gente no YouTube, importante seu like, ativar aí o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá.